E no vídeo de hoje nós vamos conferir o Galaxy M12, um dos smartphones mais vendidos abaixo dos R$ 1.000 da Samsung. Essa linha M12 da Samsung está fazendo muito sucesso e nesse vídeo eu vou conferir com você se vale a pena você comprar. Eu vou testar jogos, vou testar as câmeras, vou te mostrar as configurações e te mostrar em mais detalhes esse aparelho, tá? Então se você está procurando comprar ele, fica no vídeo, deixa seu like e roda a vinheta. Eu dei uma olhada ali agora, o Galaxy M12 está custando por volta de R$ 900, galera. É um preço muito interessante, viu? E aqui nas lojas, aqui, ó, deixa eu só confirmar novamente, o M12, ele está custando ali, ó, R$ 900 na Magazine Luiza, na Americanas 996, na Submarino 926, então tem uma variação entre 900 a R$ 1.000. É um preço que muitas pessoas buscam smartphones aí para estar adquirindo, né? Ninguém quer pagar um absurdo em smartphone. E ainda mais para o smartphone para o dia a dia, porque esse aparelho aqui, ele conta com Exynos 850 em relação ao processador. É um processador básico que ele está ali na faixa, para vocês terem uma ideia, em relação a Snapdragon, ele está na faixa do Snapdragon 450. Os diferenciais aqui do Galaxy M12 é baixo preço, bom desempenho e uma boa bateria. Mas está lacrado, não sei se é exatamente isso, essa é a proposta que a Samsung tem em relação a ele. Vamos tirar o lacre aqui para a gente conferir então, ver como que tá. Vamos tirar aqui, ó. A cor que eu peguei é a cor azul e a versão de 64 GB, tá? É uma versão, acho que básica, né? Eu não sei se tem de 128. Aqui nós temos na caixinha provavelmente manuais, né? Que a Samsung sempre manda. Aqui, ó, guia rápido, apenas isso dentro da caixinha. Temos o aparelho na cor azul. Temos aqui um cabo USB-C para carregamento e um carregador aqui, ó. Esse carregador é de 15 watts, tá? Então nós temos um carregador relativamente rápido e o ejetor de chip. Não vem fone, a Samsung retirou dos seus aparelhos fone de ouvido, né? Então o que a gente tem é esses itens. Aqui nós já temos o aparelho, aparentemente bem bonito, né? Ele tem um azul bem chamativo. Vou tirar o plástico aqui, né? É um azul bem chamativo, é uma traseira em plástico. E é um plástico, vamos dizer assim, ele é bem áspero, tá? Ele não é aquele plástico mais, como que eu posso dizer, liso. Então, ele não vai riscar tão fácil quanto nas outras linhas, né? Tem ali o A32, o A22, eles têm uma traseira brilhante, o que causa risco muito facilmente. Temos uma câmera que não é nada saltada, porque o aparelho ele não é um aparelho fino. A gente pode dar uma olhada aqui, ele é um aparelho levemente grosso. Em relação à espessura, ele tem 9,7 milímetros, é quase 1 centímetro de espessura, então ele não é um aparelho muito fino. A parte de trás dele aqui na frente, para vocês terem uma ideia, ó, é bem bonito, né? Ele não é feio, viu? Aqui o Samsung na parte de trás é em alto relevo. Nesse lado aqui nós temos o botão Power com sensor digitais junto e botões de volume. Na parte de cima nós temos microfone. Deste outro lado, gavetinha de chip. Vamos conferir como que é a gavetinha, se tem alguma proteção contra a água aqui. Vamos lá, ó. Proteção contra a água não tem, mas nós temos uma gaveta tripla. Então você pode colocar 2 chips e um cartão de memória. Só que a borrachinha para proteção contra a água não tem nenhuma, tá? Então não derruba água nele, se possível, é claro. E na parte de baixo nós temos alto-falante, entrada aqui para carregamento e transferência de dados, microfone e uma entrada para fones de ouvido, tá bom? Em relação à tela aqui, nós temos uma tela de 6.5 polegadas com 90 Hz de atualização, tecnologia IPS, e a resolução é uma resolução HD, tá, galera? Não é Full HD. É um smartphone mais básico, como eu mencionei, e pelo processador ser mais básico, a resolução 720p que eles colocaram aqui, provavelmente vai dar um desempenho melhor. Em relação a câmeras aqui na parte de trás, a Samsung colocou 4 câmeras, tá? Principal de 48 megapixels, e abertura 2.0, uma ultra-wide de 5 megapixels, que é bem baixa a resolução, uma macro de 2 e uma de desfoque de 2 megapixels. E a frontal, que está aqui em cima, no notezinho gota, nós temos apenas 8 megapixels, tá? Então, é um smartphone básico. Nós temos ali, aí ó, a telinha já ligou, temos poucas bordas, né, se a gente for considerar a faixa de preço do aparelho.
Nós temos aqui a One UI Core 3.1 e agora eu vou configurar ele e eu já venho para a gente conferir do que o aparelho é capaz e vou mostrar um pouquinho mais sobre ele assim que eu configurá-lo. Então vamos lá, pessoal. Eu já testei aqui, já instalei alguns jogos no M12 e agora eu vou mostrar para você o que eu achei dele e vou te mostrar algumas coisas sobre o sistema operacional, né? Ele não tem só a parte externa. Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Aqui no sistema, se vocês derem uma olhada aí na câmera de cima, nós já vemos alguns aplicativos pré-instalados, como Twitter, Samsung Talkcard, TikTok, Quai, Brainblau, loja online Samsung, 99 Táxi e esses aplicativos da Samsung também. O Call of Duty eu instalei à parte, ele não vem instalado. E de restante nós temos a Netflix como um aplicativo diferente, né, que vem aí nos smartphones da Samsung. Em relação ao sistema, se a gente vir aqui nas configurações, sobre o telefone, informações do software, aqui nós temos a versão do sistema One UI Core 3.1. Já é uma versão bem atualizada, então você vai ter aí todas as funcionalidades que o sistema da Samsung pode proporcionar. O sistema One UI Core ele não conta com a pasta segura, que é uma característica ali do sistema One UI padrão, mas é um sistema que tem muitas funções, você não vai sentir tanta falta aí do que a Samsung pode te oferecer dentro do sistema operacional que ela tem, tá? Em relação ao desempenho, o aparelho se mostra bem rápido, ele não tem travamentos, não tem engasgos. Eu estava com o jogo aberto agora há pouco aqui, vamos ver se ele ainda continua na memória, e eu acredito que não. Ó, ele já deslogou, mas é porque tinha atualizado, mas a velocidade dele tá bem adequada, levando em consideração que é um Exynos, né, 850, um processador que não é um processador nem intermediário premium, é um processador ali básico para intermediário. Então a gente tem um aparelho bacana aqui. Em relação à imagem da tela, vou aumentar o brilho no máximo para vocês darem uma olhada. É uma tela IPS, não é uma tela que, assim, dá aquele brilho nos olhos, né, em relação à qualidade de imagem, só que é uma qualidade de imagem bacana. Em relação à nitidez, a gente consegue ver alguns pixels na tela, então não espere muito dessa tela aqui, por ser uma tela básica. Mas ó, se eu colocar um vídeo aqui para vocês darem uma olhada, ó, vamos dar um zoom, vamos pular um pouquinho, né, para a gente confirmar, e vamos aumentar a resolução. Vamos colocar aqui em avançado, vamos colocar em 1080p. Vamos trocar aqui. Por 10 segundinhos para ele carregar, né? Então aí, ó, para vocês terem uma noção em relação à qualidade da tela, como que tá. Ela tem um bom ângulo de visão, essa tela não é ruim. Eu acho que a tela tá ok, não é nada, assim, perto dos AMOLEDs da Samsung que a gente está acostumado, não tem comparação, mas para faixa de preço tá legal. Agora, vamos abrir o Call of Duty para a gente testar o jogo aqui, para a gente ver. Depois eu vou passar na galeria para a gente conferir como que tá as fotos e gravações nesse aparelho. Vamos abrir aqui o Call of Duty então. Então vamos lá, galera, já abriu aqui, tava já meio pré-carregado, né? Então ele abriu bem rápido. Vamos fechar aqui algumas opções que ele tá dando pra gente. Tem bastante coisa. Configurações, vamos dar uma olhadinha como que ele trouxe pra gente as configurações de áudio e gráfico. Ó, o gráfico baixo e médio, dá pra gente colocar em médio alto, que é o que eu vou fazer. Lembrando que é um processador básico. Vamos iniciar uma partida multijogador aqui, né? Battle Royale eu não sei jogar aqui no Call of Duty, então não vou me atrever a entrar. Vou entrar aqui no multijogador. Vamos colocar aqui modo principal. Vou tirar todos, mata-mata em equipe. Vamos iniciar lá, eu já volto. Então vamos lá, galera, já está iniciando aqui, tá? Em relação ao aparelho, o que eu tenho para falar dele enquanto a gente vai jogando aqui, para vocês acompanharem o desempenho e tudo, é que ele é um aparelho mais pesado do que os outros concorrentes, tá? Ele tem ali 212 gramas, é um peso relativamente alto. A gente vê que os outros aparelhos estão na faixa dos 190, né? São quase 20 gramas de diferença. Deu uma leve enroscadinha aqui. Lembrando que a gente colocou no máximo lá suportado do aparelho, tá? Lembrando que ele também não conta com Wi-Fi 5 GHz. Então, para quem preza por velocidade de conexão, essa tecnologia não vai estar presente aqui. Temos também a questão da tela, não tem proteção contra riscos, Gorilla Glass e tudo mais. Então, o aconselhável é você colocar uma película, assim que possível, no aparelho e comprar uma capa, né? Porque não vem uma capinha no aparelho, infelizmente, tá? A Samsung poderia mandar a capinha, é um ponto que a gente sempre bate na tecla aqui, mas parece que eles não vão mudar.
Então, o negócio é comprar uma capa, uma película para não ter dor de cabeça aí com problemas de trinca e tudo mais. Ó, cheio de gente aqui, cara. Ó, eu tô sentindo leves engasgos, não são altos, mas eu tô sentindo umas engasgadinhas bem leves, vez ou outra aqui, tá? Não é nada muito absurdo, mas eu tenho que passar minhas impressões aqui. Em relação à bateria, eu não sei se eu comentei, ele conta com 5.000 mAh, só que o carregador que vem na caixa é um carregador básico de 15 watts. É básico, mas já carrega numa velocidade aceitável, né? Tomei um tiro, não sei, mas ainda assim tá bacana. Em relação à temperatura, não está esquentando, não estou sentindo o aparelho esquentar mais do que o que deveria, né? A única coisa é essas leves enroscadas. E lembrando que o Call of Duty não é um jogo muito pesado. Então, se você for, por exemplo, jogar um PUBG, por exemplo, que é mais pesado que o Call of Duty, você vai sentir o aparelho esquentar mais, provavelmente. Ó, aqui eu estou sentindo bastante lag. Deu uma boa lagada. Então, você vai ter um aparelho que vai, como que eu posso te dizer? Vai te entregar um desempenho um pouco inferior no PUBG, tá? Não é um aparelho ruim, mas é um aparelho básico, tá, galera? Ele tá abaixo dos R$1.000, então leva em consideração isso daí. Ó, o aviãozinho, ó, bumba, morreu. A gente já vai passar para as fotos agora, né? Vamos matar só aquele ali, ó. Não morreu. Então vamos sair aqui da partida, vamos ver se ele vai travar pra gente sair. Ó, saiu rápido, os botões aqui demorou um pouquinho para voltar, mas está dentro dos padrões, tá? Agora vamos abrir a galeria aqui, ó. Eu tirei algumas fotos com ele, vamos fechar aqui o jogo para ele não pesar muito. Vou colocar na tela aí para vocês irem acompanhando comigo as fotos, tá? Todas as fotos vai ter link na descrição para você realizar o download. E aí se você quiser baixar para você dar zoom e tudo mais, você vai conseguir fazer isso com o link do Google Drive que vai estar aqui na descrição, tá bom? Então a primeira foto aí do violão, nós temos uma nitidez legal, não é uma câmera ruim na câmera principal assim de momento, câmera com boa iluminação e tudo mais. A gente passar para a próxima foto, a câmera ultra-wide. Ela aí tem 5 megapixels, se eu não me engano. Se eu estiver errado, eu coloco na tela. Mas, assim, a gente percebe, né, que a nitidez abaixa bastante, tá? Então, infelizmente, nós temos uma questão aí de sensor, né? Não é nem culpa do smartphone. Aqui foi um recorte que eu fiz ali da imagem, sem querer. Vamos passar para cá. Câmera principal aí para vocês darem uma olhadinha. Aqui, câmera frontal. A câmera frontal, ela tem uma qualidade legal, mas assim, básica, qualidade legal básica. A gente percebe que nas áreas pretas aqui, não sei se é por conta da tela, eu não consigo ver muitos detalhes. Então parece que é um preto mais chapadão, tá? Aqui mais uma com aquele ângulo de visão um pouco mais distante, para quando a gente quer tirar uma foto um pouco mais de longe. Aqui testando o HDR, que está funcionando até ok. Aqui mais uma, ó, as partes escuras está bem visível. Isso aqui na câmera principal, ó, a gente consegue verificar bem os contornos, né, do aparelho aqui. Aparelho não, da câmera, né? Aqui com a câmera principal, aqui do estúdio, né? E aqui com a câmera ultra-wide, para vocês verem a comparação, tá? Vou colocar as duas na tela, uma do lado da outra, para vocês verem como que elas ficam aí. Nessa próxima foto aqui, temos um desfoque legal, ele focou bem aqui, ó, onde está aqui ao redor do smartphone. Mais uma aqui, essa daqui dá pra gente ver se ele focou legal. A gente percebe que o foco é bom, só que ele não tem estabilização, né? Então, qualquer tremidinha que a gente dá, a foto fica levemente embaçada. Mais uma foto aqui, para vocês terem uma ideia. Mais uma aí. Mais uma foto. Mais uma. Câmera ultra-wide aí para vocês verem. Aqui testando o HDR contra a luz. Então, eu coloquei a lâmpada ali para a gente testar. Câmera ultra-wide no mesmo cenário. E aqui em baixa luz, né? Eu deixei somente a parte das luzes de gravação para vocês terem uma pequena noção de como que fica, né? Tanto na câmera principal, que é a que vocês estão vendo agora, e a câmera ultra-wide. A câmera ultra-wide a gente percebe que em baixa luz ela sofre bastante. Então, eu não recomendo você tirar foto com a câmera ultra-wide em baixa luz, se não for uma emergência ou você queira mesmo tirar, tá? Porque a câmera principal vai te entregar um resultado bem melhor. Aqui, uma foto mais de perto para a gente dar uma olhada, ó, a gente percebe que dá para ver bastante detalhes. E aqui também, aqui é a câmera macro, tá? Eu fiz uma foto com a câmera macro aqui para vocês conferirem como que se sai essa câmera. E na próxima foto aqui, foto não, né? No próximo vídeo, né? A gente vai deixar rodando aí para vocês conferirem a qualidade da gravação, tá?
e aí a gente já volta para a gente conferir um pouquinho mais sobre ele. Galera, essa daqui é uma gravação a 1080p, 30 frames por segundo com o Galaxy M12, tá? Aqui é a resolução máxima que ele suporta, tá? São 30 frames por segundo. Ele tem o botão de alternância de câmera aqui para a câmera frontal. Eu vou tentar realizar a troca já. Vamos dar uma olhadinha na estabilidade, né? Vamos mandar até lá para a gente dar uma olhada, ó. Aparentemente não tem muita estabilidade e a gente consegue trocar dentro do próprio software aqui durante a gravação para a câmera frontal. E ela também grava a 1080p a 30 frames por segundo. Aparentemente a qualidade está bem razoável, eu não achei ruim a qualidade não. Eu achei até uma qualidade boa. O HDR funcionando bem, tá estourando o fundo, mas não tá me escurecendo. Tá legal, já peguei alguns smartphones, que os smartphones têm um processador mais básico, que tava feia a coisa. A câmera frontal, ela também não vai ter estabilização, né? Se a de trás não tem. Vou voltar aqui para a câmera traseira. O HDR, para vocês terem ideia, com o contraste lá do fundo. A nitidez aí, ó, para vocês acompanharem como que tá. Para vocês terem uma noção de algum objeto bem pertinho, né? Para vocês ficarem ligados em relação a isso, né? E eu achei a qualidade até bacana, né? Levando em consideração que é um aparelho de R$900. A gente já pegou aparelhos aqui no canal nessa faixa de preço que tava bem feinho em relação à qualidade de imagem, né? Ó, um concorrente dele aí, ó. Esse aqui é o Moto E40. Então, o que você achou da qualidade? Tá bacana? Então, galera, como vocês viram aí a gravação, eu achei a gravação dele bem bacana em relação ao aparelho. Se a gente for levar em consideração a faixa de preço dele, tá bem adequada a gravação. Não tem estabilização, que é normal nessa faixa de preço, mas a qualidade, vocês viram eu focando ali em coisas mais próximas, na minha opinião a qualidade está ok. Em relação aos sensores digitais que eu esqueci de mencionar aqui para vocês, ó, aí na câmera de cima, ele funciona bem, tá bem rapidinho. Então aí vocês vão ter um sensor digitais que funciona de uma maneira bem legal. E aí você vai falar, Luan, vale a pena comprar o M12? Na minha opinião, vai variar muito do preço. Se você for olhar hoje que ele está custando por volta de R$1.000, R$900, depende da loja que você for comprar, o Galaxy A22, que eu já trouxe aqui para o canal, está custando R$1.100. Então, se você não conseguir ele por um preço muito bom, o M12, parte para o A22 que você vai ter processador melhor. Para você ter uma ideia, até anotei aqui, ele consegue, o do A22 consegue ser 72% a mais de desempenho do que o do M12. Então ali é um ganho bem grande pelos R$100 que você vai pagar a diferença, a 150, dependendo da promoção que você pegar. Temos câmeras bem melhores, temos tela Super AMOLED de 90 Hz, a resolução ainda continua sendo 720p, mas você vai ter uma tela Super AMOLED que vai te entregar uma qualidade de imagem, de cores e profundidade dinâmica muito maior. E também você vai ter ali o Wi-Fi 5 GHz e vai ter 128 GB de armazenamento. São aí 5 coisas que você vai ganhar por apenas R$150. Se você achar esse aparelho aqui numa promoção muito boa, que aí, por exemplo, você pega ele por R$700, uns 750, aí sim, vale muito a pena. Mas a Samsung lançou tantos smartphones no Brasil que, na minha opinião, vale mais a pena você partir para a linha A do que a linha M12 nesse caso aqui, tá? Mas ele não é um aparelho ruim, funciona muito bem, tem um desempenho bacana, mas para jogos vocês já viram que ele peca um pouquinho. Se você pegar o A22, por exemplo, para jogar, o processador Helio G80 que está nele vai te entregar um desempenho muito, mas muito maior. Tanto que antigamente, quando o Redmi 9 da Xiaomi tinha um preço legal, ali por volta dos R$900, era um dos smartphones que eu mais recomendava para a galera que queria jogar e pagar bem baratinho. Ele conseguia entregar um desempenho muito bom com uma qualidade muito boa pelo seu preço, tá bom? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Se quiser comprar tanto o M12 quanto o A22, vai ter link na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.